saber se o que você sente é intuição ou é ansiedade. Se você também tem essa dúvida, não sabe exatamente como diferenciar, tem algumas questões como a tua intuição, que às vezes parece que ela não aparece, às vezes parece que você não tem intuição, e naqueles momentos que você precisa, vem aquele negocinho que talvez você ache que é ansiedade, e como saber como diferenciar. É esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais das diferenças e tentar te ajudar um pouquinho mais com essa relação e diferenciar essa intuição da ansiedade. A nossa intuição, ela aparece quando a gente dá espaço para ela aparecer. A intuição, ela não chega gritando, ela não chega batendo na porta, ela não chega de uma forma muito autoritária e muito incisiva em uma determinada coisa. Geralmente, quando a gente tem um problema para resolver, tem algo para decidir, vem aquela vozinha na nossa cabeça e fica dizendo algumas coisas como não vai dar certo, ou como vai, é isso aí, você tem que ir. Se caso essa voz que aparece na sua mente, ela seja gritante, ela insiste, ela fala um monte de coisas para você, provavelmente isso seja ansiedade. Porque a nossa intuição, ela não grita, ela sussurra, ela chega bem de mansinho, ela larga um negocinho na tua cabeça e aí ela sai de fininho. E a gente precisa dar espaço para ela aparecer, porque ela não chega batendo na porta e entrando, não, ela precisa de espaço, ela precisa saber que ela é muito bem recebida e aí ela chega para te dar alguns avisos, para dizer um pouquinho mais sobre algumas coisas. E como que a gente faz essa intuição ficar um pouco menos tímida e aparecer com mais frequência? Principalmente eu acredito muito no contato com as plantas para a gente desenvolver a nossa intuição. Se você parar para pensar, aquelas pessoas que vivem mais no meio do mato, que vivem mais contato com a natureza, que têm uma relação mais próxima com as plantas, são pessoas que têm a intuição mais aflorada. Então é sempre bom a gente pensar que a natureza, ela pode ser uma grande aliada para a gente desenvolver a nossa intuição. Geralmente, quem tem esse maior contato com a natureza também tem os seus 5 sentidos mais desenvolvidos. Porque hoje na nossa vida agitada, na nossa vida corrida, longe da natureza, na correria que a gente vive, que a gente sabe muito bem que loucura que é essa, a gente tende a boicotar um pouco os nossos 5 sentidos. A nossa audição, ela fica mais seletiva porque a gente ouve muitas coisas durante o dia. O nosso olfato, ele basicamente não funciona mais porque de tão intoxicado que ele está com aromas sintéticos, com perfumes, com cremes, com cheiros diversos, a gente não treina o nosso olfato a sentir aromas suaves como os aromas das plantas. O nosso paladar está todo intoxicado também, cheio de açúcar, cheio de alimentos industrializados. O nosso toque, agora a gente não toca mais, a gente não pega uma planta para sentir a textura que ela tem, e ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né? Então o toque, ele também, a gente também está boicotando ele nesse sentido. E aí a gente vai tendo os nossos 5 sentidos muito adormecidos, a gente vai tendo os nossos 5 sentidos um pouco menos presentes e menos desenvolvidos. E aí, uma surpresa, adivinha? A nossa intuição, ela também vai ficar menos desenvolvida e menos presente, justamente por conta desses 5 sentidos. Quando a gente tem maior contato com a natureza, quando a gente tem contato com as plantas, o que eu sempre digo aqui para vocês, sinta a textura dessa planta, sinta o cheiro, o que esse cheiro lembra para você, o que esse toque, a textura dela. Se você ouve o som das folhas balançando no vento, como que é tudo isso? Quando a gente começa a desenvolver tudo isso, a nossa intuição, ela tem mais espaço para aparecer. E aí a gente começa a diferenciar. Outra dica, outro detalhe que eu gosto bastante de pensar é que a intuição, ela fala com o nosso corpo. A intuição, a gente consegue sentir ela aqui dentro, a gente consegue sentir uma vibração, talvez um negocinho no estômago, aquelas borboletas no estômago, que sabe aquele negocinho que você sente no seu corpo e diz, talvez isso seja um sinal, talvez eu precise prestar atenção mais nisso.
E já a ansiedade, ela tá aqui dentro. A ansiedade, ela fala muito com a nossa mente. A ansiedade, ela não para, ela não deixa a nossa mente desligar. Então, também é um meio de você diferenciar essas duas coisas. Quanto mais a tua intuição tiver mais presente, menos a tua ansiedade também vai estar presente. E essa é uma maneira também de a gente controlar um pouquinho da nossa ansiedade, que eu sei que muita gente, inclusive você, inclusive eu, estamos sofrendo com ansiedade nesse momento ou sofremos em algum momento da nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, né? E se ele te ajudou, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber o que você achou desse bate-papo um pouquinho mais diferente, falando de intuição e ansiedade. Se você gostou, eu posso trazer mais vídeos como esse pra gente conversar um pouquinho mais sobre esses temas. Até!